Vamos lá, galera. Começando mais esse semestre aí, né? Então, eu vou começar, na verdade, fazer uma pequena introdução sobre Java, tá? Que vai ajudar a gente a entender os passos aí para fazer instalação e configuração do ambiente, tá? Bom, como é que funcionam as coisas, né? Quando você quando você desenvolve um programa para computador, na verdade, já existe muita coisa pronta no computador e dentro do sistema operacional que você vai utilizar, tá certo? Então, essas coisas que já estão prontas, muitas vezes a gente não tem noção delas, né? Mas elas já estão lá. Então, você programa no que a gente chama hoje quer dizer, nós aqui, né, vamos programar no que a gente chama hoje de linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Não é que a linguagem é chique, nada disso não. É que existem dois lados da moeda, né? Na parte de cima está o ser humano, que ora mexe com o computador, ora é o usuário e ora ele é o desenvolvedor, que é o que nós vamos ser. E na parte de baixo existe o hardware, que é o que executa as coisas. Então ali na parte de baixo, que é o hardware, está muito mais próximo de eletrônica, de linguagem binária, de linguagens que não são fáceis de entender para o ser humano. Então elas são mais fáceis de entender para o computador. E para o ser humano não. Então essas linguagens que são mais próximas do hardware, da máquina, elas são chamadas de linguagem de baixo nível. E as linguagens mais próximas do ser humano são chamadas de linguagem de alto nível. Por exemplo, vocês aprenderam no semestre passado PHP. PHP é uma linguagem de alto nível. Por quê? Porque a codificação do PHP está escrita em inglês. Então, é mais fácil do ser humano entender. Só que existe um processo de parsing que vai fazer essa linguagem de alto nível e sendo traduzida até chegar lá embaixo no hardware, para que o computador execute, para que as placas, a eletricidade faça o código binário e execute o que você programou lá em cima, tá certo? Então, a gente chama de linguagem de alto nível porque está próxima do ser humano, linguagem de baixo nível porque está próxima do hardware. Dentre essas linguagens de alto nível, né, a gente vai utilizar hoje, nesse semestre, né, o Java. E aí, o que foi a grande sacada do Java? Antes, você tinha linguagens que eram próprias de um sistema operacional. Você concorda? Vocês estudaram sistemas operacionais, existem vários sistemas operacionais. Linux, FreeBSD, tem iOS, Windows e por aí vai. Cada sistema operacional, ele é de um fabricante diferente. Logo, por dentro dele, embora tenham funcionalidades parecidas, por dentro dele a implementação é diferente. E aí os nomes das funções são diferentes, dos métodos são diferentes, o nome de tudo é diferente. Embora eles façam, ou deveriam fazer, praticamente as mesmas coisas. Então, o que acontecia um tempo atrás? Quando você desenvolvia um aplicativo, você compilava aquele aplicativo e gerava um executável daquele aplicativo. O que é o executável do aplicativo? Na verdade,
quando você mandava fazer um build, gerar um executável, ele fazia todos esses processos de parsing, via se você não tinha feito o teu programa com algum erro, conferia se as bibliotecas estavam lá, se estava tudo certinho, e ele gerava um binário desse código. E aí, como é que funciona? Esse binário, ele está na camada de aplicativos. Esse binário, ele conversa com o seu sistema operacional. Opa! Ele conversa com o seu sistema operacional. Certo? Vamos completar a seta aqui. E o seu sistema operacional é o cara que comanda o hardware do computador. Então, por exemplo, quando você manda salvar um arquivo, na verdade, o teu programa pede para o sistema operacional, eu quero salvar este arquivo. E o sistema operacional é que vai conversar lá com o HD, é que vai conversar com a agulha lá do HD para ele poder salvar. Da mesma forma, quando você quer ler um arquivo do computador, de um CD, de um pendrive, tudo, a tua camada de aplicativo, ela conversa com o sistema operacional e o sistema operacional é que passa o seu pedido para o hardware executar. Sempre é assim. Então, como a gente está aqui, olha, nessa camada, nós estamos aqui desenvolvendo software. A gente não desenvolve sistema operacional nem hardware. Então, quando a gente faz isso, quando a gente fazia isso antigamente, a gente desenvolvia em cima de um sistema operacional. E esse executável que era gerado quando você compilava o teu aplicativo, esse executável, ele era compilado para um sistema operacional. Então, ele só conseguia conversar com aquele sistema operacional. Logo, se eu fiz, por exemplo, um programa e compilei ele no Windows, ele só funciona no Windows. Se eu compilei ele no Linux, ele só funciona no Linux. Beleza? Era essa a ideia. E aí, o que acontecia muito? Você imagina você ter uma empresa e essa empresa tem, sei lá, computadores, todo o sistema operacional que ela usa é o Windows. Poxa, se a Microsoft resolve, sei lá, de um ano para o outro, dobrar o preço do Windows, de tudo que ela cobra, dos serviços que ela cobra, de tudo que ela cobra em cima do Windows. Se eu sou dono de uma empresa e todos os meus softwares só funcionam em Windows, eu estou refém da Microsoft, certo? Por quê? Porque aí, por mais que fique caro e por mais que eu tente, não, agora eu quero usar Linux ou Mac, tudo bem, mas aí o que acontece? Eu não tenho os programas que controlam a minha empresa, eu não tenho esses programas para Linux, nem para Mac, nem para nada. Todos que eu tenho só funcionam no Windows. Estou preso. Da mesma forma, eu estou usando Linux. Poxa, está muito caro eu achar profissional que conheça Linux. Porque o Linux é de graça, mas ninguém fala que o profissional que trabalha com Linux, ele é um profissional que recebe, na média, um salário maior. E aí, tem uma série de questões também, porque não tem suporte para Linux, não tem empresa que toma conta dele. Então você fica dependendo da comunidade. A comunidade Linux é muito ativa e tal, mas para você apostar isso numa empresa grande, por exemplo, uma empresa que fatura, sei lá, R$1 milhão por dia. Um dia de sistema parado é um dia sem produção. Entendeu? Então, para eu estudar, ótimo. Se eu fiz uma pergunta num fórum hoje e amanhã me responderam, ótimo, não tem problema nenhum.
fiz outras coisas, não perdi nada. Agora, numa empresa, se o meu técnico, se o meu analista, ele não sabe como resolver alguma coisa e ele vai caçar em fórum e tal, e alguém que sabe demora 1 ou 2 dias para responder para o cara, são 1 ou 2 dias de prejuízo na minha empresa. Então também não é muito simples, e tem empresas que vão querer migrar para a plataforma Windows ou outra plataforma. Mas se o sistema dela só roda no Linux, como é que ela migra? É uma migração que demora anos, porque ela tem que ir escrevendo, reescrevendo todos os códigos dela para outra plataforma. Há um tempo atrás, o governo brasileiro investiu em Linux. Rompeu tudo com o Microsoft, estava adotando tudo software livre, sem profissional para dar manutenção. E aí, código aberto. Todo mundo conhece o que está rodando ali. Entendeu? Então, acabou que a campanha de se usar software livre, que era a tendência tal, para o governo federal, morreu. Então, tem... todo mundo que vende para vocês assim, a Microsoft é melhor, a Linux é melhor, a iOS, né, a Apple é melhor. Cara, depende muito. Melhor em que sentido? Melhor para mim, melhor para mim como trabalhador, melhor para mim como empresa, melhor para mim como desenvolvedor? Depende muito. Tá certo? Então, o que aconteceu? Uma empresa chamada Sun Microsystems, ela teve uma sacada violenta, que foi pensar nessa situação aqui. Poxa, eu tenho a minha camada de aplicação e aí eu estou preso sempre a um sistema operacional. Sempre eu estou preso àquele sistema operacional. Poxa, vamos fazer uma linguagem de programação que seja multiplataforma? Ou seja, eu posso, a hora que eu quiser, trocar esse sistema operacional por outro e todo mundo aqui em cima continua funcionando? Aí a galera foi desenvolver o Java. Eu estou falando a história meio resumida porque não é muito bem assim, tá? É só porque a gente só tem 2 aulas, então só para vocês entenderem. E aí, qual foi a grande ideia dessa galera? Eu tenho a camada de aplicativo e antes da camada de sistema operacional, lembra aqui, ó, já era camada de aplicativo, já vinha logo do sistema operacional. Então o que eles fizeram? Camada de aplicativo e antes da camada de sistema operacional, uma camada de middleware que conversa com um sistema operacional. Beleza? E aí, o hardware. O que essa camada aqui faz? Vamos imaginar que essa camada está dividida ao meio. Tá? Essa parte aqui de cima, ela entende Java. Olha, é um inferno escrever no mouse. Beleza? Então, essa camada aqui de cima entende Java, que é o que a gente vai aprender na aula. E essa camada aqui de baixo, ó, ela sabe conversar com um SO. Um sistema operacional. Beleza? Ela conversa com um sistema operacional. Só que aí você fala assim, porra, não adiantou nada, porque aquela camada conversa com um sistema operacional, conversa. Mas aí, o que a Sun fez? Desenvolveu uma camada dessa para cada sistema operacional. Então tem um JVM ou JDK para Windows, tem um para Linux, tem um para Android, um ou vários, né? Android tem uma porrada.
para Android, tem para iOS, tem para FreeBSD. E aí, o que para a gente, a linguagem é multiplataforma. Por quê? Porque aqui nessa camada de cima, você só escreve Java. Certo? Então, o que muda? Muda esse cara aqui, ó, que é o JDK, para um sistema operacional específico. Então, do mesmo jeito que eu escrevo o Java aqui, na hora de eu quero rodar em Windows, beleza, eu vou no site da Oracle, que agora, há alguns anos, a Oracle comprou a Sun, né? E eu vou no site da Oracle e baixo o JDK ou o JVM para o sistema operacional que eu estou usando. E aí, esse cara faz a tradução do meu programa em Java para o sistema operacional. E tudo funciona perfeitamente. Certo? Por isso, Java é uma linguagem multiplataforma. E aí, isso fez com que a linguagem estourasse na década de 90, década de 2000. Por quê? Porque aí o cara escreve uma linguagem que possibilita a qualquer empresa escolher o sistema operacional que melhor se adapta para ele, em cada momento. Ah, a Microsoft subiu o preço. Beleza, vamos apostar no Linux? Ah, vamos. Rompe os contratos com a Microsoft, põe Linux, bota os programas para rodar. Ah, Linux eu não estou achando profissional. Ah, vamos tentar um outro sistema operacional? Vamos. Beleza, a minha camada de aplicativo está funcionando. Percebe que é só eu trocar o sistema operacional? Nada é tão simples quanto parece, tá? Tem alguns ajustes, tem que fazer e tal, mas o custo financeiro e esforço para fazer essa mudança é menor e ela é possível. Então, por exemplo, uma empresa que tem todos os seus aplicativos feitos em Java, ela tem poder de negociação. Você imagina você, uma empresa que quer diminuir custo, que é o sonho de toda empresa, diminuir custo o tempo todo, está em época de renovação de contrato com a Microsoft. Aí você falou assim, olha, e aí, como é que a gente faz? Aí a Microsoft não é bobo nem nada, ela vai ver, todos os seus aplicativos estão em .NET. A Microsoft sabe que você não vai conseguir migrar. Por quê? Porque .NET só funciona em Windows. É da mesma empresa. Certo? Aí eles, a negociação é uma. Ah, não, toda a minha plataforma está em Java. Aí eles, eles podem mudar. Entendeu? Então já é também um ponto de negociação. Certo? Então a ideia é essa. Vejam que aqui eu escrevi, eu coloquei JDK e aqui eu coloquei JVM. Qual a diferença? JDK é o kit de desenvolvedor para Java. Beleza? Então, este é o aplicativo, que você instala no sistema operacional para você desenvolver aplicativos em Java. Beleza? Ele faz com que você consiga rodar Java e que o seu computador entenda Java. Certo? Só que esse cara aqui está no lado do desenvolvedor. Aqui é para quem vende, que somos nós. Aqui a gente tem o JVM, que é o Java Virtual Machine. É a máquina virtual de Java. Ou seja, esse cara aqui, ele está no computador de quem usa. Tá certo? Então, por exemplo, eu estou acessando um banco, um site de banco. Aí, muitos bancos têm aí
rodam Java, né? Aí, o que vai ter que fazer? Quando você vai acessar o banco a primeira vez, ele diz que você não tem virtual machine. Aí ele pergunta para você, quer baixar? Se você falar que não, você não vai acessar, porque não vai rodar. Certo? Aí você pega, beleza, quero baixar. Aí você baixa, ele baixa o JVM para a tua máquina e você usa. Roda os aplicativos Java para você. Agora, a gente que é desenvolvedor, nós temos que ter o JDK. Beleza? Que vai ser utilizado para a gente desenvolver. Qual a diferença, então, do JVM para o JDK? Aqui, eu tenho as classes Java numa forma de biblioteca para eu poder utilizar. Dentro do JDK, eu tenho o JVM também. Então, eu consigo, se eu instalar o JDK na minha máquina, eu não preciso instalar o JVM, porque já está lá dentro, já vem. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, para desenvolver em Java, nós vamos utilizar um aplicativo que é uma IDE. Esse I saiu muito doido. Tá? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento, ok? Ou seja, um programa que você usa para desenvolver aplicativo, certo? Lá quando vocês usavam o PHP, qual o programa que vocês usavam para desenvolver? Eclipse, Notepad, né? Beleza, aquilo lá estava fazendo a função da sua IDE para desenvolver, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar o NetBeans, beleza? Que é da própria Oracle. Nós vamos utilizar um programa chamado NetBeans. O NetBeans foi feito em Java. Então, para você instalar o NetBeans, você precisa do quê? Oi? Vamos lá? Para instalar o NetBeans, você precisa do quê? JDK. Então, percebe, a ordem de instalação eu tenho que baixar o JDK, instalar ele, para depois eu conseguir instalar o NetBeans. Certo? Beleza. Tem NetBeans, lá no site da Oracle mesmo, tem NetBeans que já vem com o JDK. Posso baixar ele. Beleza? Está lá NetBeans com JDK. NetBeans download. Aí, ó, NetBeans IDE download. E aí você cai logo espero que logo na página para fazer download. Tá vendo lá? Ó? Essa é a página para fazer o download, no caso, o download do NetBeans 8.2. Tá? Aí, olha só. Aqui eu tenho as versões do NetBeans, tá vendo? Ó, versão SE, Java SE, Java EE, HTML5, JavaScript, PHP, C++, e tem a versão tudo. Né? Aí, por exemplo, aqui no HTML5 e JavaScript, eu ainda tenho download para x86, que é para computador de 32 bits, e x64 para computador de 64 bits. Certo? Você vai olhar aqui, olha, o que te serve e aqui o que você vai programar para você ver qual que você vai baixar. Por exemplo, eu quero programar HTML5 e JavaScript. Beleza, eu posso baixar o Java EE, posso baixar o HTML5, o PHP ou tudo. Tá vendo? Qualquer um desses me atende para eu trabalhar com HTML5 e JavaScript.
tá certo? Então você vem aqui e escolhe o que você vai fazer. No nosso caso, a gente vai utilizar, como a gente vai futuramente programar para a web, nós vamos utilizar esses dois servidores aqui, ó, Glassfish e Apache Tomcat. Tá? Os dois são servidores web que já vêm dentro do NetBeans. Então, no meu caso, ou eu posso baixar o EE, tá? Ou o tudo. Certo? Então, eu já prefiro vir e baixar o tudo. Aí você vem aqui, o download, já baixa tudo de uma vez. E aí, ó, já foi iniciado aqui, ó. Vem aqui embaixo, que eu não estou vendo, porque tem computador na frente, mas você clica em salvar e vai ser feliz. Eu vou clicar aqui, só ó, no salvar como aqui, só para a gente ver aqui, olha só. Olha o nome que apareceu aqui, ó, NetBeans 8.2 Windows, tá vendo? Geralmente, quando ele já tem quando ele já vem com JDK, aparece aqui. NetBeans, a versão dele com JDK, tá certo? Então, isso deve ter sido por causa da minha busca no Google, que eu busquei só NetBeans. Deixa eu ver se tem NetBeans com JDK aqui. Aqui, ó, NetBeans JDK 8, sei lá, estou chutando. Aí, ó. Vou pegar a primeira aqui que aparecer, vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó, aqui veio o SE. Tá vendo? Eu já consigo aqui, ó, Java e NetBeans, tá vendo? Eu já consigo baixar os dois, ó, para Windows, para Linux, também dá certo. Ou, a melhor coisa que tem é você ir na pasta compartilhada que eu deixei com vocês e já baixar de lá. Cada versão que sai do Java e cada versão de NetBeans, alguma coisinha muda, certo? Às vezes é o local que uma coisa está, às vezes são métodos que deixaram de existir, outros métodos que passaram a existir, enfim. Então, o que eu sugiro? Eu deixei tudo separado na pasta para vocês e já mandei o compartilhamento para vocês hoje de manhã, para justamente quando vocês forem baixar em casa, baixar da mesma versão que eu estou utilizando. Porque aí a chance de eu mostrar alguma coisa e no computador de vocês não funcionar, diminui. Porque a gente vai estar com a mesma versão de todos os softwares. Beleza? Tranquilo? Abram o NetBeans aí na máquina de vocês, que eu vou fazer uma pequena mostra aqui sobre ele. Vamos lá, galera. Eu vou fazendo aqui e depois, para vocês já criarem o hábito de assistirem os vídeos, vocês vão assistindo para dar tempo de vocês fazerem. Olha só, esse é o NetBeans. Aqui está o ambiente de desenvolvimento de vocês, certo? Essa área aqui que eu estou, tá? Essa área aqui é a área onde eu enxergo o meu projeto. Então, cada projeto que eu estou chamando aqui de projeto é um programa que eu estou fazendo. Então, aqui, olha, eu tenho 2 projetos aqui, ó. Certo? Esse projeto tem uma estrutura de pastas que são chamadas de pacotes. E cada pacote ele tem uma funcionalidade. Então vamos pensar no seguinte: esse é o meu projeto, um projeto é formado por pacotes, cada pacote ele é mostrado aqui como uma pasta, tá vendo? Cada pacote é uma pasta.
E esses pacotes, eles contêm classes. Por exemplo, essa classe aqui, ó, que é um pouquinho do que vocês vão fazer ao longo do semestre. Isso aqui é uma classe só, um pequeno pedaço de um programa. É. Um pequeno, sério, é um pequeno pedaço de um programa. Então, veja, essa é a organização. Projeto, você pensa o seguinte, o projeto é uma casa. Cada pacote dentro do projeto é um cômodo da casa. Cada cômodo da casa tem móveis diferentes, que são as classes. E cada móvel diferente tem coisas que você guarda dentro dele, que são os nossos métodos. Então essa é a estrutura de organização dos nossos aplicativos, tá? Então você vai pensar assim, ó, uma casa é o projeto, essa casa ela está dividida em cômodos, que são os pacotes. Cada cômodo tem móveis diferentes, que são as classes, e cada móvel eu guardo alguma coisa. E isso serve, essa estrutura, serve para eu organizar o meu projeto e fazer com que eu ache as coisas que eu quero dentro de um programa, certo? É a mesma coisa assim, ó, vou precisar de, sei lá, uma coisa bem esdrúxula, né? Vou precisar de uma cueca. Pô, não vou procurar na cozinha, né? A não ser que eu tenha feito alguma arte na cozinha. Mas não vou procurar na cozinha, certo? Vou aonde? No quarto, ou de repente na lavanderia, certo? Ou no banheiro, que às vezes eu tomei banho e deixei jogado lá. Mas eu já tenho mais ou menos dentro da casa os lugares mais apropriados para eu procurar essa cueca. A mesma coisa é quando você está fazendo um programa. Gente, essa classe que eu mostrei aqui, ela é um pedacinho minúsculo de um programa inteiro. Então, se eu não organizar o meu projeto, não organizar o meu programa, o dia que der erro, eu não sei em que parte que está. Quando eu abro uma classe, essa classe aparece nessa área aqui, olha, que é chamada de área de trabalho. Essa área é a área de trabalho do aplicativo, porque é aqui que eu vou programar, certo? É aqui que eu vou escrever meu código. Inclusive, se eu der um duplo clique aqui, ó, na aba da classe, tá? Se eu vier aqui e der um duplo clique, ele abre para eu só ver a área de trabalho, certo? Depois, se eu quiser, eu dou um duplo clique de novo, ele fecha para eu ver o restante, certo? Cada classe minha, ó, estou minimizando o conteúdo dos métodos. Cada classe minha é formada por vários métodos. O que são métodos? Lembra lá da professora de português. A professora de português ensinou para vocês verbo. O que é um verbo? O verbo é uma palavra que exprime uma ação, certo? Um método é alguma coisa que a minha classe sabe fazer. Então é uma ação, ok? Todo método meu faz alguma coisa, certo? Então, toda classe tem métodos. Então, quando eu seleciono uma classe, eu tenho essa área aqui de baixo, que é a área que eu posso navegar mais facilmente entre os métodos. Por exemplo, ó, cliquei aqui, ó, fui lá para o método cadastrar. Eu quero clicar aqui, ó, método 7 alunos, ó, dei um duplo clique, ó, fui para ele. Certo? Então, essa área aqui é uma área para eu navegar facilmente
na minha classe e conseguir ver aqui, ó, tá vendo? Variáveis dentro da minha classe. Então, esses com a bolinha são métodos e esses aqui são variáveis dentro da minha classe. Consigo enxergar aqui, ó, declaração da variável. Tá vendo? Ó, mudei e foi para outra. Ok? Essa área aqui é uma área de saída, monitoramento de variáveis, enfim, de qualquer coisa. Então, nessa área aqui de baixo, vocês descobrem o valor das variáveis, o que o programa está processando, e essa área aqui de baixo vai servir para vocês debugarem o aplicativo de vocês, para achar erro, para acompanhar se você escreveu a lógica certa, se o aplicativo está fazendo exatamente o que você pensou que ele deveria fazer. Tá tranquilo? Até agora? Até então, muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou... olha só. Se vocês estiverem vendo essa área aqui diferente da minha, é porque eu gosto de ver na guia de arquivos. Mas você pode estar vendo aqui, ó, na guia de projetos. Tá certo? Ou na guia de serviços, notificações, elas são diferentes. Então deixa aqui na de arquivos, que é mais fácil. Vou criar o nosso primeiro projeto. Beleza? Então, olha só. Eu venho aqui, ó, novo, ó, arquivo, novo projeto. Beleza? Eu vou escolher aqui, ó, aplicativo Java, aplicação Java. Beleza? Clico em próximo. Aqui em cima eu vou dar um nome para este aplicativo, tá? Esse nome, ele tem que seguir... Peraí, deixa eu achar aqui na internet. Esse nome tem que seguir este padrão aqui, chamado de Camel Case, que é o caso do camelo, né? Olha que beleza. O camelo tem as corcovas dele, certo? Então, o Camel Case é porque cada nova palavra começa com letra maiúscula, que faz as costas do camelo, certo? Então, se o meu projeto tem um nome só, esse nome tem que começar com letra maiúscula. Se esse nome é composto, eu tenho que começar, cada palavra desse nome composto começa com letra maiúscula. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou chamar aqui, ó, o nome do projeto, Programação Web 2, 2018-01. Tá vendo lá? Ó? Programação é a primeira palavra, começa com um P maiúsculo. Web é a segunda palavra, o W é maiúsculo. E o 2 já é algarismo romano, eu coloquei maiúsculo. Todo para ficar, para diferenciar, porque senão o certo seria colocar o primeiro I do 2 maiúsculo e o segundo minúsculo. Então eu já deixei assim, certo? Dado o nome do projeto, eu vou clicar aqui em procurar para eu escolher o local que eu quero salvar esse projeto. Então, ó, vou escolher um local lá. Beleza, está aqui. Ok. E aí eu clico em finalizar. Pronto, o meu projeto já está criado. Ele aparece aqui, ó, voltou para a guia de projetos, tá vendo? Olha só, tá vendo que esse projeto aqui, olha, que eu criei, ele ficou com o ícone de uma xícara? E esse ficou com o ícone de um globo? Esses dois projetos aqui
são projetos web. E esse aqui é projeto desktop, tá? Por causa disso a diferença de ícones, ok? Eu vou voltar para a guia de arquivos e vou abrir o meu projeto. Ó, a infraestrutura dele. Como é que ele é formado? Primeiro, eu tenho esses pacotes aqui, ó, lib, nb project, src. Lib. Aqui vão as bibliotecas que porventura eu utilizar no meu projeto, certo? Então, se eu estiver utilizando bibliotecas de outros fornecedores, para acessar banco de dados, elas vão ser tudo jogadas ali dentro. NB Project, NB é NetBeans, né? Então, isso aqui são metadados do NetBeans. E informações de configuração do seu projeto, do NetBeans. Então, se é do NetBeans, não ponha a sua mão ali, porque você vai fazer cagada e seu projeto vai parar de funcionar. Certo? Eventualmente, vai acontecer, depois que vocês tiverem bastante experiência, vai acontecer de vocês terem que editar alguma coisa ali na unha. Mas, por enquanto, não façam isso, certo? SRC é de source, ou seja, o código-fonte. Aqui que vai ficar o seu código-fonte. Então, dentro desse cara aqui, é que você vai programar. Então, aqui, ó, aqui dentro, ele já criou para você um pacote com o mesmo nome do seu projeto e ele já criou para você uma classe inicial. Tá vendo? Então tá aqui a sua primeira classe. Tá tranquilo? Vamos lá então. Essa primeira classe, vamos explicar tudo dela. Primeira coisa, essa classe está indicando aqui, ó, que ela está no pacote Programação Web 2 2018-1. Ou seja, essa classe aqui está dentro dessa pasta. Certo? Essa área aqui, ó, tá vendo, ó? Barra asterisco, fechando com asterisco barra, é comentário. O NetBeans só colocou aqui para dizer que sou eu que fiz isso aqui. Comentário de uma linha, só uma linha, você comenta com barra barra. Se eu quiser comentar mais de uma linha, barra asterisco e fecho com asterisco barra. Tudo que está no meio está comentado, tá certo? Aqui começa a nossa classe, ó, aqui, e aqui termina. Tá vendo que sempre quando eu clico no início, ele coloca um amarelinho no início e no fim? Ele delimita para mim o que está dentro e o que está fora, certo? Esse cara aqui, essa linha toda, é chamada de assinatura da classe. O que a assinatura da classe faz? Ela mostra como é que a classe vai se comportar. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é a assinatura de um método. Ele também mostra como é que aquele método vai se comportar. Então, onde está a minha classe? Minha classe está daqui até aqui. Dentro dessa classe só tem este método aqui. Então, olha, vamos lá, vamos traduzir a assinatura da classe. Public Class Programação Web 2 2018-01. Public significa que a classe é pública. O que é uma classe pública? Todas as outras classes enxergam e podem usar, acessar essa classe minha. Beleza? Vocês lembram, quando vocês estudaram o ML o semestre passado, né, dos modificadores de acesso, né, público, privado, protegido, é a mesma coisa. Class, porque é uma classe. Então, eu estou dizendo, ó, isso aqui é uma classe. E aqui, Programação Web 2 2018-01 é o nome dessa classe. Beleza?
A mesma coisa vale aqui para a assinatura do método. Public, porque o método é público, tá certo? Então, qualquer classe de fora acessa esse método. Estático, porque eu vou explicar o estático um pouco mais para frente, tá? Porque vocês vão precisar entender o que é instância, para vocês entenderem o que é um método estático, tá? Mas, por enquanto, enfim, é estático porque a gente usa uma posição de memória só, ponto final. Void significa que esse método não retorna parâmetro. Ou seja, quando eu chamo esse método ele processa e acaba e pronto, final. Ponto final. Ele não processa, acha uma informação e me devolve aquela resposta, aquela informação. Entendeu? Então, provavelmente vocês já fizeram métodos void também lá no PHP, certo? Main é o nome da classe, main, né, de principal, e aqui entre parênteses eu tenho uma variável chamada args, que ela é um vetor, ó, isso aqui indica que ela é um vetor, de quantas posições eu quiser, é um vetor livre, do tipo string. Então, cada posição de args é uma variável string, certo? É um vetor de string. Beleza? Tá tranquilo? Até agora? O que eu faço? Eu nunca, na minha vida, programo dentro da classe. Eu não posso programar aqui. Não dá. Eu programo dentro de métodos. Então aqui eu posso programar. Tá tranquilo? Este método main, ele é um método principal. Então, por hora, todas as classes que a gente for fazer tem que ter este método main. Porque senão a classe não executa. Exemplo, para a gente praticamente terminar a aula. 2h15, termina 2h45, né? Então vai dar para dar o exemplo. Olha só, se eu quiser executar esse código, olha só, o que eu vou falar, o que eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Olha só. Bom, salvei aqui, ó. Se eu fizer o botão direito, eu venho aqui, olha, em executar arquivo. E aí, quando eu clico nele, olha lá, ele vai rodar aqui, beleza? E aí ele vai executar. Então, olha só. Tá aqui. É porque aqui... eu fiz... eu ia pular 3 linhas. Deixa eu pular 2 só. Bom, tá aqui. Olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês.
Lembra que eu falei para vocês aqui, olha, que projeto começa com letra maiúscula, pacote começa com letra minúscula, certo? Classe começa com letra maiúscula e método, aqui, ó, começa com letra minúscula, certo? Então, o Java é feito de Java. Então, quando eu chamo aqui, ó, JOptionPane, eu estou chamando uma classe do próprio Java. Então, o meu programa em Java ele é todo feito com classes que a própria Oracle fez. Java, certo? Então, cada vez que eu crio uma classe e eu crio métodos dentro dessa classe, quando eu criar a próxima classe, eu posso usar a anterior como biblioteca para eu ir chamando e usando. Certo? É como se eu estivesse montando um Lego. Ok? Então, olha, JOptionPane é a classe que sabe fazer essa tela de mensagem. Ponto showMessageDialog. showMessageDialog é o método que faz uma mensagem de diálogo. O que é uma mensagem de diálogo? É uma mensagem dessa que tem um botãozinho OK. Para você avisar para o usuário, ó, feito com sucesso. Só para ele saber, você está conversando com o cara. Então o cara pega e dá um OK, acabou. Certo? Tranquilo? Aí, aqui eu passo parâmetro para esse cara. Então, olha só, isso é uma classe, isso é um método que existe dentro dessa classe. Certo? Esse método, ele pede vários parâmetros, ó, 1, 2, 3 e 4 parâmetros. Quais são os parâmetros? O primeiro é um objeto. Eu não tenho esse objeto, então eu estou passando nulo. Ó, não tenho, é nulo. O segundo parâmetro é o texto que eu quero que seja mostrado para o usuário. Minha primeira classe, ponto final, contra barra N, ele dá um Enter. Então, ó, Enter, Enter. Aí eu escrevi embaixo, que orgulho. Beleza? Aula de Java é o título dessa caixa. E esse JOptionPane.InformationMessage, tá vendo que esse InformationMessage, ele apareceu todo em letra maiúscula e de verde. Significa que essa classe JOptionPane tem uma constante que se chama InformationMessage. Tá vendo que é tudo visual? O texto aparece em laranja, classes aparecem em maiúsculo, métodos aparecem em minúsculo, constantes aparecem em verde. Sim. Para esse método, sim. Quando você for chamar outros métodos, vai variar. Tá? Olha que coisa bacana também. Pô, como é que será que a galera lá do Java fez essa classe, esse método showMessageDialog? Se eu colocar o dedo no Ctrl e mantiver pressionado, e eu arrastar o mouse ali, ó, tá vendo que vira um link? Tá vendo? Se eu tirar o dedo do Ctrl, o link some, mas se eu mantiver o dedo do Ctrl, fica o link. Aí, se eu clicar nesse cara, ele me mostra a classe showMessageDialog. Está aqui, ó. O método, né? showMessageDialog. Está aqui. Aí, ó. Eu vejo toda a classe Java. E aqui, ó. Eu tenho QuestionMessage, InformationMessage. Está vendo lá? Public, Static, Final. Final significa que essa variável tem um valor final que vale 1. Então, o que é uma variável com valor final? É uma constante. Beleza?
Tranquilo? Então toda vez que eu vou definir uma variável e eu coloco final aqui nela, é que eu já vou declarar ela com o valor final dela. Então essa variável não é uma variável, é uma constante. E aí, por padrão, eu dou o nome dessa variável todo em letra maiúscula. Beleza? Para que visualmente outros programadores entendam o meu código. Então, é muito, muito importante que vocês, na hora de programar, percebam que existe um padrão. Eu não posso ficar colocando nome das coisas do jeito que eu quero. Eu não posso ficar colocando nome de classe com letra minúscula, porque senão, se eu estiver programando numa empresa e um outro programador for pegar o código que eu estou fazendo, ele nunca na vida dele vai achar que aquilo lá é uma classe. Ele vai achar que aquilo lá é um método. E eu vou dificultar a vida do cara. O que vai acontecer comigo? Ninguém vai querer fazer projeto comigo. Programem para que qualquer pessoa entenda o seu código. Programem para que qualquer pessoa possa assumir o seu lugar. Para que você possa ir para um lugar melhor, né, meu querido? Porque senão vai ser foda, né? Tá certo? Tá tranquilo? Estão entendendo a linha de raciocínio aqui? Eu não quero só mostrar Java para vocês. Eu quero que vocês comecem a raciocinar em cima disso aqui e ver que é uma parada muito maneira, cara. É muito maneiro você programar. Bom, então todo o JDK que eu falei antes para vocês, eu preciso dele porque ele que contém essas classes, certo? Ele que contém essas classes todas que eu vou utilizar para eu programar. Tá tranquilo? Beleza?